Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no programa de hoje nós vamos falar dos resultados positivos que a Minerva Foods obteve no segundo trimestre deste ano. Vamos comentar do comportamento do mercado de soja no Brasil até o mês de junho. Eu vou conversar com Alfredo Rocha. O Alfredo Rocha ele é palestrante e ele vai estar em Goiânia ministrando um seminário sobre liderança e gestão de pessoas. Vamos falar do mercado de fertilizantes que está sofrendo reajustes e isso preocupa o setor produtivo brasileiro. Vou conversar também com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do final da safra lá nos Estados Unidos. Vamos ter safra cheia ou não? O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos resultados positivos que a Minerva Foods obteve no segundo trimestre desse ano. A Minerva Foods, líder na exportação de carne bovina na América do Sul, ela reportou agora uma receita bruta consolidada de 8,2 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, com 61% desse valor vindo de exportações. Nos últimos 12 meses, até o mês de junho de 2024, a receita bruta totalizou quase 30 bilhões de reais, sendo 63% oriunda de exportações. A empresa continua a dominar o mercado com aproximadamente 20% de market share na região. E no segundo trimestre deste ano, o EBITDA da Minerva Foods atingiu 744 milhões de reais, com uma margem de 9,7% e cresceu 18,4% em relação ao trimestre anterior. No primeiro semestre deste ano, o EBITDA acumulado foi de 1 bilhão e 400 milhões de reais e nos últimos 12 meses, até o mês de junho, alcançou 2,6 milhões de reais com margem de 9,6%. Só para você entender, o EBITDA é um indicador financeiro muito usado para avaliar empresas na Bolsa de Valores, informando o lucro da companhia antes dos descontos, com impostos, juros, amortização e depreciação. E agora vamos comentar do comportamento do mercado de soja até o mês de junho. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, ela divulgou agora a atualização das estatísticas mensais do complexo da soja no Brasil até o mês de junho de 2024. E segundo os dados apresentados, as projeções para o atual ciclo mantêm-se estáveis sem grandes alterações. E de acordo com a projeção da entidade, a produção de soja em grão ela continua estimada em 153 milhões de toneladas, enquanto o esmagamento permanece projetado em 54 milhões de toneladas. A produção de farelo de soja ela é mantida em 41,7 milhões de toneladas e a de óleo em 11 milhões de toneladas. O consumo interno de óleo de soja teve uma leve elevação, aumentando em 200 mil toneladas, de 9,7 milhões para 9,9 milhões de toneladas. E em termos de processamento, o mês de junho ele registrou 4,2 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 1,6% em relação ao mês de maio de 2024 e uma redução de 5,5% comparado a junho de 2023, quando ajustado pelo percentual amostral de 90,6%, conforme os dados da ABIOV. Segundo a entidade, no comércio exterior, os volumes de exportação eles estão projetados em 97,8 milhões de toneladas de soja em grão, 11 milhões de toneladas de óleo de soja
e 21,8 milhões de toneladas de farelo, um aumento de 100 mil toneladas em relação à estimativa anterior, e as receitas com as exportações dos produtos do complexo soja estão previstas para alcançar 51,9 bilhões de dólares em 2024. E agora eu vou conversar com Alfredo Rocha. Alfredo Rocha, ele é palestrante e ele vai estar em Goiânia dando um seminário muito importante, um seminário que é ultra pontual, ou seja, falando de liderança e gestão de pessoas. Senhor Alfredo Rocha, muito prazer em conhecê-lo, muito bom dia, obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, muito bom dia, Antônio, e também um grande bom dia a toda a sua audiência. É um prazer estar com você aqui. Bom, senhor Alfredo Rocha, recentemente foi feita uma pesquisa no setor agropecuário, por incrível que pareça, e de 2.600 e poucos produtores entrevistados, a pergunta que deu o maior Ibope, 82%, a pergunta era o seguinte: qual o maior problema que o senhor encontra? Mão de obra qualificada. É o que assusta, ou seja, gestão, ou seja, tudo aquilo que envolve liderança, gestão, planejamento, vai tudo por água abaixo na mão do funcionário. Está precisando treinar o pessoal, né? Então, Antônio, não foi surpresa para mim esse número, nem um pouquinho, porque eu estou atuando desde 1990, há 34 anos no mercado de recursos humanos, de treinamento de equipes, né? E o agronegócio, para mim, eu tenho um carinho especial, porque hoje, Antônio, olha o número, próximo de 50% da minha agenda é atendendo o agro. Poxa, então nós estamos no caminho certo. Olha, essa semana eu estarei em Petrolina, atendendo lá o pessoal, os produtores de manga em Petrolina. Então, todo mês eu tenho atendido o agro. E essa é uma demanda em todo o segmento, né, Antônio? Não é só no agro, é na indústria, é no serviço, é no comércio. A gente sempre escuta isso. Olha, Alfredo, não tem gente. E eu respondo assim para a pessoa, Antônio: eu já sei que não tem gente. Agora nós precisamos formá-los. E essa é a missão da liderança também. Além de produzir bens, além de produzir serviços, insumos, a liderança também tem a missão de formar pessoas, desenvolver pessoas, Antônio. Não há super-homens, não há mulheres maravilhas. Só no cinema existe, na vida real não. Então nós precisamos justamente buscar as pessoas. Abraham Lincoln, Antônio, tinha uma frase que eu gosto muito. Ele falava assim: a maior habilidade de um líder é desenvolver qualidades extraordinárias em pessoas comuns. Esse é o desafio. Eu acho que esse trabalho que o senhor vem fazendo é um trabalho de suma importância, porque eu diria até quase de segurança máxima, porque é através dessa liderança, é através da qualificação da mão de obra, é através do conhecimento que nós chegamos, se nós não chegamos lá aonde nós queremos, mas pelo menos nós chegamos perto. E está faltando isso no mercado. Eu sinto isso aí, não só no agro, mas basicamente, como o senhor disse, em todos os segmentos. Então é muito importante esse tipo de trabalho, essa disseminação do conhecimento que o senhor tem para as pessoas, porque não é só, vamos dizer, o empregado que precisa de treinamento, o patrão também precisa de treinamento. Então eu vejo que existe aí até um descompasso entre o dono da empresa e, às vezes, o seu subordinado. Talvez eu esteja errado, mas acredito que não. Mas é isso mesmo, Antônio. Você sabe que a liderança, ela é o fator principal, né? A liderança é o fator decisivo para que as coisas aconteçam, né? Você observa que, às vezes, uma boa ideia
ela não vai para frente porque ela falta liderança. Projeto assim também, uma empresa é assim. Agora, a palavra-chave você falou agora há pouco, tudo começa no líder, é ele primeiro, né? Então, a palavra-chave hoje em liderança é aprender sempre, mas também, viu, Antônio, desaprender algumas coisas. No passado era de uma forma e hoje é diferente. Então, o líder também precisa ter a mente aberta, o espírito aberto para desaprender algumas coisas e também para reciclar ideias. Hoje se fala muito em reciclar a floresta, reciclar os rios, mas nós precisamos também reciclar as nossas ideias, viu, Antônio? É verdade, porque essa reciclagem, quer dizer, tudo que se recicla dá sempre um outro resultado e sempre melhor. Então, esse trabalho que o senhor vem fazendo aí, francamente, eu sou um adepto desse trabalho e tem que bater nessa tecla. A gente não sabe nada, é todo dia aprendendo, todo dia através de exemplos bons, que a gente vê muita coisa boa por aí, a gente tem que seguir esses exemplos, né? E reciclar por quê, né, Antônio? Seguir esses exemplos, como você falou. O mundo mudou muito, ele vem mudando muito, a mudança hoje ela é exponencial. Você observa, por exemplo, Antônio, os nossos avós, eles nasceram em um mundo e praticamente morreram no mesmo mundo que nasceram. As mudanças eram lentas. Nós não. Nós nascemos num mundo que se transforma a todo momento, a todo instante. Então, se você não acompanhar essa velocidade das mudanças, você fica para trás, a sua empresa fica para trás. E a gente analisar, Antônio, dá uma pensada também, vocês aí que estão nos assistindo. Muitas empresas, boas empresas, que eram líderes de mercado no seu segmento há 20, 30 anos atrás, algumas nem existem mais, né? Porque não acompanharam, não reciclaram as ideias, não reciclaram o modo de fazer, né? É verdade. A todo momento o cliente muda, o consumidor muda, o mercado muda. Agora há pouco você deu as notícias aí do mercado, né? O mercado também é muito dinâmico, né? Então nós temos que estar aí a todo momento atentos e com a mente aberta para se adaptar, né? A palavra é verdade. Adaptação, né? É verdade. Bom, eu conversei com Alfredo Rocha, palestrante, que vai estar aqui em Goiânia, agora no próximo dia 29 de agosto, lá no Castros Hotel. Ele vai fazer um seminário sobre liderança e gestão de pessoas. Se você quiser fazer a sua inscrição, está aí o telefone, o DDD é 11, o telefone é o 95885-1155, eu vou repetir, DDD 11, você faz tudo pelo telefone, é o 95885-1155. Esse é o tipo de palestra, é o tipo de evento que você não pode perder. Não pode. Porque esse a gente realmente aprende. E você vai ver que, infelizmente, nós não sabemos nada. É todo dia aprendendo. É assim que é a vida e a vida nos ensina. Então, participe desse evento agora no próximo dia 29 de agosto, lá no Castros Hotel. Alfredo Rocha, muito prazer em conhecê-lo, muito obrigado mesmo. E eu vou dar uma chegadinha lá, senão não vou mandar uma pessoa para olhar aquilo ali e bater um papo com o senhor novamente. Tudo bem? Tudo bem, você será muito bem-vindo, ou a pessoa que você indicar lá será muito bem-vinda. E eu quero agradecer também a você, viu, Antônio? Muito obrigado pelo espaço, agradecer a toda a sua audiência. E lembre-se, nunca pare de aprender, porque a vida nunca para de ensinar, viu? É verdade. E não adianta tirar a pilha do relógio para parar o tempo, porque não para. É isso aí. Prazer em conhecê-lo, senhor Alfredo, muito obrigado. Prazer também, Antônio. Um abraço a todos. Outro. E depois do intervalo, eu vou falar do mercado de fertilizantes que está sofrendo reajustes, e isso preocupa o setor produtivo brasileiro. E eu vou conversar com Cristiano Palabro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do final da safra lá nos Estados Unidos. Será que vai ter safra cheia? Nós voltamos já, é um minuto só.
Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar do mercado de fertilizantes, que, vamos dizer assim, está sofrendo reajustes e isso preocupa o setor produtivo brasileiro. O Índice de Poder de Compra de Fertilizantes, o IPCF, registrou uma elevação de 1,1% em julho deste ano, refletindo um aumento nos preços dos fertilizantes, apesar de uma queda nos valores das commodities. O preço dos fertilizantes ele teve, vamos dizer assim, um incremento médio de 3% no último mês, destacando-se o superfosfato simples, com alta de 6%. Já o fosfato monoamônico, que é o MAP, com 5% e a ureia 1%. Por outro lado, o cloreto de potássio, KCl, ele manteve-se inalterado, enquanto milho e soja viram uma redução nos preços de 4,6% para o milho e 2% para a soja. As perspectivas para a segunda safra de milho e algodão, elas continuam otimistas. A expectativa é de uma recuperação no mercado nos próximos meses, o que poderá ajudar a prevenir acúmulos logísticos ao final do ano. Lá nos Estados Unidos, a safra continua, de maneira geral, promissora, com os últimos números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, confirmando previsões. Já no Brasil e na América do Sul, os sinais também são positivos, com ajustes na produção e na produtividade, especialmente para a segunda safra brasileira. Este cenário está pressionando os preços da soja e do milho, que experimentaram alguns picos positivos em julho, impulsionados pela valorização do dólar. A variação do dólar em torno de 2% foi favorecida por negociações mais vantajosas em reais, em um ambiente de incerteza mundial, causado pela inflação brasileira e pela tensão nas eleições americanas. E agora eu vou conversar com um analista da Pátria Agronegócios, o Cristiano Palavro, e nós vamos falar exatamente da safra americana, que tem um reflexo enorme, não só no mundo, mas como aqui na nossa safra também. É isso, né, Cristiano? Bom dia. Bom dia. Com certeza um impacto muito grande aí na precificação da soja e do milho aqui no Brasil. E o grande problema está na soja, viu, Antônio? Nós estamos em meio, posso dizer com bastante tranquilidade, nós vamos ter a melhor safra americana que eles já registraram aí em todos os tempos. As produtividades esperadas por lá são as maiores já registradas. Nós estamos com o meu sócio, Matheus Pereira, diretor aqui da Pátria também, do nosso corpo de analistas, está em solo americano, já rodou todo o estado de Iowa. A gente até brincou que ele tinha que achar umas lavouras ruins lá para mostrar que não é tudo aquilo, mas está difícil, viu, pessoal? Realmente as lavouras estão muito boas e o próprio USDA confirmou isso nessa semana, colocando a produtividade norte-americana em 53,5 bushels por acre. A média histórica deles, a melhor produtividade média que eles já tiveram foi 52. Quanto que isso em sacas por hectare? 59,9, vamos falar assim. E tudo indica que esse número vai crescer ainda, viu, Antônio? E com o agravante, ainda aumentaram em 400 mil hectares a área de soja em relação ao levantamento de julho. Então, os norte-americanos já estão com estimativas de 125 milhões de toneladas para esse ano, 12 milhões acima do ano passado, e bem provavelmente eles vão ainda ter um incremento ainda maior. Pela primeira vez, os americanos vão colher mais que 60 sacas de soja por hectare. Então, para quem está nos ouvindo, sabe aí, o Brasil tem produtividades melhores que eles, mas eles estão crescendo em produtividade e a safra está um brinco. Pois é. Recentemente, talvez uns 2 anos para trás aí, eu até comentava com o Cristiano, com o próprio Matheus, lá da Pátria, o seguinte: o argentino estava numa situação delicada, as lavouras da Argentina. Perderam tudo por causa da seca, o preço... Bom, virou uma lambança lá naquele estado. E eu me lembro que eu falava assim: a sorte do produtor brasileiro, infelizmente, a desgraça do produtor lá da Argentina. De fato. Só que agora o disco mudou. De fato, não podemos contar aí com quebras na safra americana. Eles já estão com 90% da soja acima de R1 já, que é a fase reprodutiva, né, já florescida. Quase metade das lavouras já em enchimento de grãos. E o clima de curto prazo está bom, viu, Antônio? Então, assim, chuvas dentro da normalidade, sem excesso de temperatura. Existem previsões do frio chegando um pouco mais cedo esse ano nos Estados Unidos, mas a gente nunca teve quebra por excesso de frio ao final da safra. Então, assim, tudo está se desenhando para uma safra muito boa.
No milho, a safra é muito boa também, só que com uma vantagem, o milho teve uma queda bastante expressiva de área. Então, por mais que eles também vão encontrar ali produtividades recordes no milho, mas por enquanto as estimativas mostram uma produção 5 milhões de toneladas a menos do que no ano passado, porque o corte de área foi significativo. Não vamos contar com quebras na safra americana para melhorar preço aqui, situação diferente do que você comentou para a Argentina. E de fato, quando a gente tem que torcer para alguém quebrar, a gente acaba torcendo um pouquinho para os Estados Unidos, porque lá a gente sabe que o produtor é bem amparado por seguro, tem políticas governamentais muito boas, né, nesses anos de quebra. Tem lugar para guardar safra. Exato, eles têm uma capacidade de armazenagem muito melhor. Então, mas infelizmente, né, ou felizmente, também é ruim torcer pela desgraça alheia, nós não vamos poder contar com suporte vindo da safra americana. Nós não tivemos nenhum repique de alta significativa durante a safra, porque em nenhum momento teve risco, não teve risco de quebra em nenhum momento. O plantio, desde o começo, foi dentro da janela normal, está chovendo bem desde o começo. Ah, tem pontos isolados ali que teve excesso de chuva. Mas isso é normal, né? Isso é normal, o país é enorme, eles plantam 35 milhões de hectares. É claro que uma área ou outra teve problema, mas na média nacional, uma safra muito boa. E vai se somar a uma safra brasileira, que é o que tudo indica, vai ser maior que a do ano passado também. E é aí que mora o risco para o produtor rural. Acho que essa semana é uma semana bem complicada para preço. O produtor que está nos assistindo sabe bem o que eu estou falando. Os preços derreteram desde segunda-feira, depois da divulgação do USDA, mas era algo esperado, tá, pessoal? De fato. Era esperado, mas ninguém queria, né? Ninguém quer que o mercado caia, né? Por mais que você esteja bem vendido já para o ano que vem, sempre tem soja a mais para vender. Mas era um cenário, normalmente a safra americana é precificada entre julho e agosto. Anos de safra boa, é agosto que o mercado de soja cai. E é o que a gente está observando. Então tem que torcer para a China produzir menos. Nem tanto produzir, tem que comprar mais. E a China está... Você sabe que a demanda... A China produz muito pouco, né? Produz pouco. E a China é muito focada na produção de não transgênico, né? Para abastecimento de consumo humano, né? A compra da China é sempre para alimentação mais animal. E da China a gente tem que esperar uma boa demanda, e de fato não dá para reclamar da demanda da China. Não, eles não vão dá, não, fechar pelo contrário. Com quase 110 milhões de toneladas compradas, é um recorde. A demanda, eu costumo dizer para os nossos clientes, São duas Argentinas que eles compram. É mais que isso. É mais que isso. É mais do que duas vezes a safra da Argentina. Exatamente. A demanda ela está numa fase assim que ela está boa, sabe, Antônio? E isso nos dá dois sinais. Um é bom, que a demanda está boa, então é bom. Só que o que está bom é difícil melhorar, né? E esse é o problema. A demanda já não está ruim, ainda assim os estoques vão ficar grandes. Eu falo, o preço é uma baliza do que o mercado quer. Soja de R$200 no porto, que a gente viu entre 2021 e 2022, era um sinal do mercado falando produzam. A gente precisa desse produto. Hoje o mercado está dando um sinal um pouco diferente. Sinal um pouco mais de pé no freio. Mas esse pé no freio ainda não vai chegar nessa safra, o que tudo indica. A área não vai cair. Me preocupa muito o cenário para o ano que vem também. É claro que o mercado é muito dinâmico, tá, pessoal? Essa soja abaixo de $10 por bushel em Chicago também começa a inviabilizar uma próxima safra dos Estados Unidos. E aí a gente pode ver um efeito contrário, né? Uma migração para milho. E aí as circunstâncias mudam lá na frente. Mas por enquanto, sem dúvida, preocupação para todos. Agora, Cristiano, só para a gente encerrar. Se a economia brasileira der uma melhoradinha, sabe o que vai acontecer? Vão consumir mais leite, mais carne de frango, mais carne de suína, mais carne de boi e uma série de outras coisas que envolvem soja e milho. E automaticamente dá um fôlego para o produtor também. Com certeza. A demanda interna é um fator de suporte, viu? Tanto soja quanto milho. Então, é bom a gente fica falando muito, mas tem que olhar agora para dentro de casa aqui, abrir a porta e olhar para dentro da nossa casa. Que se a economia continuar do jeito que vai estrangular o mercado. Se a economia brasileira melhorar, se eles derem eu não sei o quê, mas do jeito que está não pode. Petrobras dando prejuízo, outra dando prejuízo, corta 15 bilhões aqui, corta dinheiro dali. Aí a coisa vai afundar. Então, para que não afunda, a economia interna tem que dar suporte. Se der suporte, a coisa melhora um pouquinho. De fato. Se a gente tiver o mercado brasileiro mais aquecido, principalmente no setor de carnes, isso ajuda muito o mercado de grãos também. Acho que o recado importante é não ficar animado demais com as altas, nem triste demais com as baixas. O mercado ele é dinâmico, o momento agora não é favorável, mas não é hora de entregar os pontos também. Como disse o Paulo Guedes, ainda dá para a gente dar uma dançadinha. Dá, não dá? Isso aí. Cristiano, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado mesmo. E vamos torcer para as coisas dar certo. Condição para isso nós temos sim aqui no Brasil. Obrigado, Cristiano. Valeu, até a próxima.
E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: pare de partir e você chegará. Pare de procurar e você verá. Pare de fugir e você será encontrado. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.